Boa tarde. Como vocês estão? Ainda estamos firme e forte igual prego na rocha? Amém? É isso aí. E pro povo que está em casa também, firme e forte. É isso aí, continua. Crianças, vamos à nossa brincadeira. Meninos, já foi para vocês usar esse material aqui? No grupo de vocês de Zap Zap? Depois vocês dão uma olhadinha se foi, tá bom? Se ficou faltando a gente conversar isso daqui, tá bom? Tá faltando esse gráfico. E aí tem 2 exercícios nesse slide e a musiquinha que nós vamos cantar. Pra nós decorar esse negócio super da hora. É legal. Ó, a gente tá vendo como que é a imunização. Então, para você entender isso daqui, vamos só fazer um remember, né? Eu falei para você, quando a gente fala em imunização, existem 2 formas. Uma que é a passiva, a outra que é a ativa. Então vamos pôr as ressalvas aqui, as coisas importantes. Quando a gente está falando na imunização passiva, você recebe de grátis, lembra? Você não produz nada, você não tem trabalho de fazer nada. Então aqui, nós não produzimos a defesa. Ou seja, a gente não produz os anticorpos. Que é aquilo que nos defende cada vez que entra alguma coisa estranha na gente, né? Como a gente não produz os anticorpos, automaticamente, a gente também não tem uma coisa, ó. Não criamos célula de memória. A gente chama isso daqui de memória imunológica. Ó, a memória imunológica. O que isso significa? Significa que toda vez que a gente entrar em contato com aquele mesmo problema, com aquele mesmo antígeno, como nós não criamos a nossa célula de memória, o nosso corpo ele vai olhar para aquilo e vai falar, meu, o que é isso aqui? Tá? Ele não vai saber o que é, porque ele não teve o trabalho de produzir. Ó, na imunização passiva a gente não produz nada, certo? Então, a gente não tem o registro daquilo de estranho que entrou no nosso corpo, não armazena nada. Tá bom? O contrário disso a gente marca na imunização ativa, ó. A gente tem um baita de um trabalho do caramba de produzir os anticorpos. Então aqui a gente produz. Nós. Diga-me. A imunização passiva é quando a gente recebe as vacinas? Não, aí é ativa. Que eu vou pôr os exemplos aqui para vocês, tá bom? Já vou colocar aqui essa diferença, tá? Para vocês memorizarem, que é importante. Ó, nós produzimos a defesa. O nosso organismo, nós chamamos de defesa os anticorpos. Como o nosso corpo teve aquele trabalho da bexiga para reconhecer e produzir os anticorpos, e ele não quer fazer isso de novo, o que o nosso corpo faz? Ele cria uma memória de todo o processo, ele cria uma memória de como é que você fez tudo aquilo.
tá? Essa memória vai ser acionada cada vez que precisa. É que nem assim. Posso dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo quando era criança? Quando era criança, eu tinha uma coleguinha, não vou falar que era amiga não, porque a amiga não faz essas coisas, né? Eu estava na 5ª série. E na minha escola, que era escola pública também, era assim, a gente tinha semana de prova. E aí era segunda, terça, quarta, quinta, sexta prova. Só que era a prova dos assuntos que a gente já tinha tido prova antes. Era uma semana só de prova. Quando foi na sexta-feira, uma coleguinha pediu o caderno emprestado, era minha vizinha, ela pediu meu caderno emprestado, eu emprestei. Só que sabe quando você faz aquele negócio assim, sem nem prestar atenção? Eu entreguei o caderno para ela, aí eu sabia que eu tinha emprestado o meu caderno para alguém, mas eu não lembrava quem que era a pessoa para quem eu tinha emprestado. Eu fiquei achando que era uma menina. Segunda-feira, indo para a escola para fazer a prova. Eu encontrei com essa coleguinha, aí eu fui de casa até chegar na escola, descendo o cacete numa outra coleguinha, achando que eu tinha emprestado o caderno para essa menina. Porque eu falei assim, ó, eu empresto meu caderno para você, você faz, estuda o que você tem que precisar, mas leva na minha casa, para eu poder estudar para a prova. Tudo bem? Só que passou o final de semana, a menina não levou, e aí eu falei, ferrou, agora como que eu vou fazer a prova, se eu não estudei? E aí eu fui reclamando dessa outra coleguinha para essa menina. Eu falei assim, puxa vida, a Cristiane, que mancada, emprestei meu caderno para ela, ela não levou meu caderno para casa, como que eu vou fazer a prova agora? Eu não lembro o assunto. E a menina quietinha, ela estava com o meu caderno, ela, ó, quietinha. Quando chegou na escola, eu cheguei na escola, ela xingando a menina. Falei, Cristiane, mancada sua, só que eu não vou falar o que eu falei. Você pegou meu caderno emprestado e não me devolveu, como que eu vou estudar minha prova agora? Ela virou para mim e falou assim, ué Priscila, você não emprestou seu caderno para mim, você emprestou seu caderno para a Paloma. E a Paloma estava do meu lado, foi aquela que me acompanhou até chegar na escola e me ouviu reclamar da outra. Eu descendo com essa tia, ela, Quentinha! Ela virou para mim e falou assim, ai é verdade, né? Ficou comigo, esqueci. Puta raiva que me deu. Só que o que aconteceu? Eu peguei meu caderno, eu abri, eu li e eu lembrei, porque a gente já tinha feito a prova do assunto. Mas eu precisava olhar de novo. Nosso sistema imunológico é assim. Ele grava tudo aquilo que ele já produziu em termos de trabalho. Grava. Quando ele olha de novo para o mesmo problema, ele vai se lembrar que já fez aquele serviço um dia. Ele vai se lembrar que já produziu os anticorpos. Por que ele lembra? Porque ele tem uma memória imunológica de todo o processo. Certo? Então aqui, ó, quando a gente tem o trabalho, ó, nosso corpo está em atividade, se arrebentando para fazer o serviço, então ele vai produzir a defesa automaticamente, ele cria, ó, as células de memória. Cada vez que você precisar, elas vão ser ativadas. Só que daí tem um negócio, ó. Olha esse quadro aqui, esse gráfico. Esse gráfico ele mostra exatamente essa diferença que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Aqui a gente tem uma relação de quantidade de anticorpos que são produzidos em relação ao tempo. Tudo bem? Imagina que você foi receber uma vacina, tá? Esse primeiro contato que você teve com a vacina fez o seu corpo ativamente produzir os anticorpos. Ele demorou bastante tempo para produzir isso daqui. E produziu uma quantidade pouquinho que precisava para dar conta do serviço. Quando você se expôs novamente ao mesmo problema, seja porque você recebeu uma segunda dose da vacina, da mesma vacina, ou porque você entrou em contato com o agente que causa a doença, você está se expondo pela segunda vez ao mesmo problema. Então, o que vai acontecer? Como você criou as células de memória, elas rapidamente, em questão de horas, elas vão produzir uma quantidade muito grande daquela defesa. O serviço já foi feito. Você só vai multiplicar a quantidade de proteínas de defesa no seu corpo. Então, isso você produz muito rapidamente, numa segunda exposição. Então, é isso que está acontecendo quando a gente precisa, por exemplo, ó, acionar a nossa célula de memória, a nossa defesa, ok? A primeira exposição
demora um baita tempão para a gente produzir, porque passa pelo processo de reconhecimento, lembra? Até chegar no produto final, que é a produção dos anticorpos. Agora, se você já tem o anticorpo pronto, você só precisa, ou melhor, o seu corpo só precisa olhar para o agente estranho, porque daí, olhando, ele reconhece. Reconheceu, ele já vai direto e produz aquilo que já está feito, ok? Então é isso que está acontecendo aqui na imunização ativa. Agora, para a gente lembrar os exemplos, lembra? Quando a gente fala de imunização passiva, a gente pode ter um processo natural. Naturalmente a gente recebe a defesa pronta. Quando ocorre a amamentação, lembra? E pela placenta. Quando a mulher fica grávida, né, ela vai mandar para a criança toda a defesa que ela produziu. Então, aqui de forma passiva, alguém está recebendo algo que foi produzido pelo próprio corpo de outra pessoa. Agora, de maneira artificial, a gente também vai receber o quê? Os anticorpos prontos. Quando? Quando na gente é administrado aquele soro terapêutico, né? O soro antiofídico. Oh, meu Deus, o antipeçonhento. Ó, o que a gente tem aqui, ó? O tratamento precisa ser imediato. O tratamento é imediato. Por quê? Porque a defesa vem pronta. Ó. O que eu estou querendo dizer com a defesa pronta? Você já está recebendo os anticorpos prontos. Alguém produziu. E isso que foi produzido está sendo transferido para você. Então, na imunização passiva, a gente tem a transferência de anticorpos prontos para quem está precisando, ok? Seja através da amamentação ou através da placenta, seja porque você está recebendo um soro. Nos dois casos, o que eu tenho aqui pronto, ó? Os anticorpos, ó. O anticorpo pronto. Professora, diga-me. No caso dos antibióticos, eles também seriam artificiais? O antibiótico, você tem sim artificialmente produzido, mas você tem ele naturalmente sendo produzido. Então, o que acontece com o antibiótico? Eu vou pôr aqui, ó, até um asterisco, tá? O antibiótico é para tratamento. De doenças causadas por bactéria. Porque o antibiótico, a substância que está lá dentro, ele vai destruir a bactéria. Ele interrompe a reprodução da bactéria ou ele destrói a parede celular da bactéria, não deixa a bicha se proliferar, ok? Só que é o quê? É para tratamento. Isso aqui você está bebendo, certo? Não está relacionado com a imunização, ok? Então aqui, toda vez que você ficou doente, é uma bactéria que está em você. É uma medida de tratamento. Então, quando eu falo tem natural e tem sintético, o que acontece? Quais são os organismos seres vivos que produzem antibiótico? Fungo produz. A substância do fungo, né? O princípio ativo é extraído do fungo. Então, naturalmente, eles produzem. Se fungo está no mesmo ambiente que bactéria, a bactéria não consegue se desenvolver. Porque a substância que esse fungo está produzindo é um antibiótico. Ele produziu, tá? Só que em contato com a bactéria não deixa ela se desenvolver. Então, isso foi descoberto bem acidentalmente. Só que o que os cientistas fazem? Eles descobrem quimicamente qual que é essa molécula e eles sintetizam no laboratório.
Percebe? Então, não são todos os antibióticos que a gente vai ter a produção natural, que é algo que é mais demorado. Você não consegue fazer em larga escala, tá bom? Produzir de bastantão para dar conta de atender a todo mundo, tá bom? Não faz parte de uma imunização adquirida. Não faz parte da imunização, é tratamento. Assim como isso daqui também é tratamento. A imunização é antes de eu contrair a doença. A imunização é assim, ó, tem duas situações. Uma situação em que eu entrei em contato com um agente estranho e preciso ser tratado de forma imediata. Ou, ó, se porventura o negócio está entrando em mim, ele já o agente estranho está entrando em mim, automaticamente ele já está sendo combatido, porque se eu sou um bebê e eu estou sendo amamentado, no leite materno tem todos os anticorpos que a minha mãe passa para mim, ok? Então faz de conta que eu sou um bebê e eu estou sendo amamentado, eu estou todo dia recebendo uma dose de anticorpos que a minha mãe já produziu ao longo da vida dela todinha. Se o bebezinho entra em contato com um agente estranho, com um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, os anticorpos da minha mãe já vão entrar em ação, já está no meu corpo, então já vai lá me defendendo. Então é para tratamento. Tudo bem? Agora a gente tem a situação em que aqui é medida de prevenção. Aqui é para tratamento imediato. Aqui é preventivo. Ó. Aqui é medida de prevenção, ó. Percebe? Você fez até me lembrar e marcar algo bastante importante. Quando eu olho para a imunização passiva, já que eu estou recebendo os anticorpos prontos, tá? Por uma questão de necessidade, eu já estou recebendo o tratamento pronto. Não é preventivo. Não é para prevenir. Agora, quando eu falo em imunização ativa, eu estou induzindo o meu corpo a produzir uma defesa para quando eu precisar, a defesa já está pronta. Então, é uma medida de prevenção. Ok? Fala. Não faz uma alimentação, a terapeuta tem que... Ai, esqueci o nome. Anticorpos? Os anticorpos da mãe do bebê. Nesse caso, o anticorpo já sabe combater o que está no bebê. O anticorpo, lembra que eu comentei na aula passada? O anticorpo ele é específico para o seu antígeno. Então, se a mãe produziu anticorpos contra o vírus da gripe, ou contra a toxoplasmose, ou contra qualquer doença, tudo isso ela vai colocar em circulação e mandar para esse bebê através da alimentação, através da amamentação. Se algum desses micro-organismos entrar no corpinho da criança, o anticorpo que a mãe produzir já vai entrar em ação. Lembre, o anticorpo sempre é específico para o seu agente, para o seu antígeno. Tá? Então não é que a mãe vai produzir uma coisinha que já arregaça com tudo, não. Tudo que ela produziu. Lembra na aula passada, até comentei com vocês, que quando a mulher fica grávida, meu médico manda, as mulheres que fazem acompanhamento, tudo bonitinho, o médico passa uma relação de exames que ela tem que fazer para ele saber o que ela tem. Quais são as doenças que ela já teve? Porque tem algumas doenças que se a mulher não teve, aí o médico vai ter que ter um cuidado especial com ela, para ela não entrar em contato. Entendeu? Tá? Então tem todo esse cuidado, tá bom? Você entendeu a diferença aqui, bonita? Ó, falou imunização passiva, você está recebendo os anticorpos prontos. Automaticamente seu corpo não vai criar memória de nada. Em que situação eu vou receber os anticorpos prontos? Quando o bebezinho está sendo amamentado ou quando a mãe ainda está formando esse bebezinho lá na barriga dela. Então, amamentação pela placenta. Mas existe a situação em que o cara já nasceu e ele precisa receber uma transferência de anticorpos prontos. Quando que isso acontece? Quando ele vai ser atacado por algum animal peçonhento. Então, o tratamento tem que ser, imediato, porque o cara não vai ter tempo de produzir os anticorpos contra esses venenos. Ele morre em horas, ele morre. Então eu preciso entrar em ação e também fazer o quê? Uma transferência de anticorpos para o cara. De que forma? Injetando nele um soro. Mas é o soro contra venenos, não aquele soro fisiológico, é diferente, ok? O que tem no soro? Anticorpos prontos. O que tem no leite materno, lá no colostro? Anticorpos prontos. Tem a mesma coisa, a defesa já produzida.
Só que são situações diferentes, percebe? Aqui a criança nasceu, ainda é indefesa, tá? Ou o bebê está em formação ainda. Aqui o cara já é grande, vacinado, certo? Caga, peida, mija, faz tudo. Só que ele não tem tempo de produzir os anticorpos, então ele precisa receber pronto, ok? Agora, quando a gente fala na imunização ativa, o meu corpo está produzindo a defesa. E como ele teve o trabalho de fazer isso, ele registra essa informação. Quando precisar, essa informação vai ser acionada, o corpo vai lembrar, certo? Em quais situações em que a gente faz isso daqui, ó? Lembra? De forma natural, toda vez que a gente fica doente. Vai falar que você já não pegou alguma bicheira que você nunca pegou antes e não tem vacina ainda. Ok? Então, cada vez que você tem alguma infecção, o seu corpo vai ser obrigado a produzir a defesa, quando ele consegue fazer isso, porque lembra que eu falei? Tem alguns agentes estranhos que entram no nosso corpo que a gente não consegue produzir a defesa. Não temos um sistema tão eficiente para isso, tá? Agora, de maneira artificial, eu também vou o quê? Produzir a minha defesa. Quando o indivíduo recebe vacina. Qual que é a diferença de um para o outro aqui? Vamos pensar na semelhança. Nos dois casos aqui, a gente tem o quê? É o antígeno que está entrando no corpo da pessoa. É o agente estranho que causa doença. Ok? Só que aqui é um agente vivo com a capacidade de te deixar doente. Aqui na vacina, esse agente está enfraquecido, não necessariamente vai ser ele, mas alguma coisa que é característico dele, algo que é particular dele. Tá bom? Nas duas situações, eu vou produzir a defesa e aí eu vou o quê? Ó, registrar a minha memória, tá? Nessas duas situações, a vacina, que é a medida de prevenção, é para eu não ficar doente de verdade. Tá? É para acontecer isso daqui, ó. Ó, a vacina, ó. Fui vacinada, é a primeira vez que eu entrei em contato com um agente estranho. De forma induzida, meu corpo vai produzir a defesa, vai produzir os anticorpos. Da mesma forma que ele faria se eu entrasse em contato com um agente estranho, ele mesmo de verdade, se eu ficasse doente. Ia demorar o mesmo tempo para me conhecer, ia desencadear mesmo da reação imunológica, ia ser o mesmo. Perfeito. Tá. Aí, se numa segunda exposição, ó, aqui, se eu receber a segunda dose da vacina, porque tem vacina que é assim, a gente toma mais que uma dose, certo? Então, se eu receber uma segunda dose, ou se aqui, na primeira exposição for a vacina, e na segunda exposição for a doença propriamente dita, aqui, a resposta imunológica vai ser mais rápida, por quê? Quem vai entrar em ação são as minhas células de memória, que eu já produzi isso daí, vocês conseguem perceber a diferença, tá? Então esse gráfico mostra isso aqui pra gente. Tem exercício para ver se vocês entenderam. Faz a pergunta, viu? Que você não entendeu, me fala. Professor, Diga. O que é antígeno? Ó, a gente chama de antígeno, vou pôr um asterisco aqui. Vou pôr aqui. A gente chama de antígeno a gente chama de antígeno qualquer coisa que seja estranho ao seu corpo e que consegue entrar nele. Então pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, qualquer ser vivo que causa doença é um antígeno. Mas pode ser o que também? O veneno de uma cobra ou de qualquer outro animal peçonhento. Ou qualquer partícula que entra no seu corpo e você é alérgica. Ixi, ferrou. Também é considerado antígeno? Antígeno. O seu corpo vai olhar e falar, nossa, que negócio estranho é esse? Esse negócio estranho
a gente chama de antígeno. Entendeu? Tá bom? Tranquilo? Pode falar. A mesma dúvida. Vamos supor, no caso da Covid, as pessoas que vão produzir uma vacina, certo? Aí as pessoas que já tiveram Covid, elas estão imunes à Covid ou elas precisam receber a vacina para elas ficarem imunes? Isso, porque assim, como o vírus ele é novo, é uma doença nova, a vacina foi produzida de certa forma rápida, porque o coronavírus ele é da mesma família de vírus que já apareceram em algum momento da história, tá? Em 2012, em 2006 a gente teve surtos assim, certo? Lá naquele lado das asas das Europa, lá da vida, e o cara é parecido, então já fizeram esse mapeamento, então tem semelhanças, perfeito. Quando a pessoa entra em contato com o agente causador da doença, lembra a primeira exposição? Ó. Primeira exposição. Ok? A pessoa sobreviveu porque o sistema imunológico produziu as proteínas, né, os anticorpos de defesa, que completaram o serviço. Perfeito, fez isso daqui. Só que como é um vírus novo, não dá para falar com certeza que o cara se comporta da mesma forma. Aqui eu estou partindo do princípio que é todo mundo igual. Pode ser que para o coronavírus, as pessoas que já ficaram doentes tenham que tomar também a vacina. Ok? Ou não. Como não se sabe, ainda está sendo estudado, é possível que o cara tome também. Só que se eu fizer uma análise teórica aqui, se o cara já ficou doente, ele já produziu os anticorpos. Não tem que ele tomar vacina. Ele já está imune. Ele já criou os anticorpos de defesa. Ele já tem as células de memória. O trabalho da vacina vai ser desnecessário. Consegue enxergar isso? Mas vamos fazer uma observação. Como é um vírus novo, a gente não sabe como que esse cara se comporta, está sendo estudado. Pode ser que haja uma necessidade de expor esse indivíduo novamente a um segundo contato com o agente estranho através da vacina. Você está entendendo? Então, assim, para ele, como é algo novo, a gente considera que existe a possibilidade, sim, de o cara precisar tomar uma vacina. Mas entendeu? Para as doenças, há necessidade, as doenças já conhecidas? Para as doenças que já são conhecidas, o que às vezes acontece? Uma única dose da vacina já é o suficiente para a pessoa produzir as células de memória. Mas tem algumas doenças que às vezes a pessoa precisa tomar 2, 3 doses para essa resposta imunológica ser mais rápida. Tá? Isso normalmente acontece com aquelas doenças que elas são fatais. Quando entra em questão de dias, leva o indivíduo ao óbito. Então a gente produz uma vacina e faz a pessoa tomar 2, 3 doses, lógico que dá um intervalo de tempo, percebe? Eu vou hoje e tomo a vacina, volto daqui 1, 2 meses e tomo de novo, para que a minha resposta de defesa seja mais rápida. Isso normalmente quando o agente estranho ele é muito tecnológico, ele vem para arregaçar mesmo. Então a gente precisa estar com o nosso corpo bem fortalecido. Tem que ter bastante células de memórias aqui, ali prontas para trabalhar se precisar, entendeu? Tá bom? Tranquilo, gente? Aí, exercício tá no exercício, não vale você olhar e ver que a resposta é a letra E. Eu quero que a gente entenda por que a resposta é E, tá bom? Então esse exercício ele coloca assim pra gente, Sobre a análise do gráfico, são feitas as seguintes afirmações. O gráfico é esse, tá? Então a gente tem aqui, a concentração, contagem de leucócitos. Então a gente tem aqui a quantidade de células de defesa com o passar do tempo. E a gente tem aqui a concentração do HIV, que é o vírus causador da AIDS. Então vamos ler esse negócio? Quando a pessoa... Cadê? Eu vou puxar para voltar aqui para você acompanhar e enxergar aqui comigo, tá bom? Então essa linha representa quem? Representa a quantidade de vírus HIV no corpo da pessoa. Então, quando a pessoa entra em contato, ela ficou doente não, ela se expôs ao vírus por relação sexual ou qualquer outra forma, entrou uma quantidade grande de vírus no corpo dela. Conforme o tempo vai passando, a quantidade desses vírus vai diminuindo. Mas conforme o tempo vai passando, a quantidade desse vírus
começa a aumentar. Em que momento que a quantidade desse vírus começa a diminuir? Ó, essa linha aqui, tá vendo? Ó o pico de ação. Quando tem bastante de células T4, eu tenho pouco do vírus, tá vendo? Então a quantidade do vírus ela diminuiu porque eu tenho bastante linfócitos T4 entrando em ação. Lembra qual é a função do T4? O linfócito T? Ele é o dedo duro, lembra? Lembra? Então vai. Entrou o agente estranho, as minhas células de defesa que estão ali circulando reconhece. Quem reconheceu? É esse cara. Então eu tenho bastante dele. Reconhece e entra em ação, automaticamente a quantidade do vírus vai diminuir, porque lembra? É produzido um anticorpo, tem o natural killer que começa a entrar em ação, essas células vão fazer o serviço. Só que com o passar do tempo, a quantidade dos linfócitos T começam a cair e do vírus começa a aumentar. Então, quando diminui a quantidade de linfócitos T, a quantidade desse vírus aumenta. Lembra? Puxa vida, o linfócito T é justamente a célula que é parasitada pelo vírus HIV. Então aqui está mostrando para a gente o momento em que a pessoa está entrando no quadro da AIDS mesmo. As células que são atacadas, elas são destruídas. Então eu não tenho essa célula circulando no corpo da pessoa. Aí o vírus ele ganha força, porque não tem mais o dedo duro. Ele ganha força e começa a invadir outras células do corpo e se multiplicar. Isso aqui é um panorama de como seria a ação do HIV no nosso corpo. Agora vamos analisar, ó. Aqui estão as opções, a gente vai ver qual a afirmação está correta. Ou, nos primeiros 2 anos da infecção, o sistema imunológico reage à entrada do vírus, que declina acentuadamente seu número de organismos. Então, isso aqui está em anos, os 2 primeiros anos, está aqui. Quando você vê gráfico, você acha o ponto das ordenadas aí você consegue chegar na resposta. Nos 2 primeiros anos, o que está acontecendo? Caiu a quantidade do vírus, porque eu tenho a minha defesa. É isso que nós lemos. Você entendeu isso, pessoal? Então é verdade essa afirmação. Ai, que bom, eu tenho bolso, gente. Eu já tenho bolso, gente. Continua. 2. Entre 6 e 8 anos de infecção, com a perda gradativa da imunidade, as infecções oportunistas tendem a se instalar. É teoria isso, mas olhando no gráfico dá para enxergar. Qual que é o tempo? 6 e 8 anos, ó. Nesse tempo aqui, o que está acontecendo? O cara já está exposto ao vírus há um baita do tempão. Aonde que corresponde as minhas células de defesa? Não é aqui? Se eu não tenho essa célula lá pronta para identificar que entrou algum agente estranho, como que meu organismo vai se defender contra qualquer agente estranho? Então, eu vou ficar doente de qualquer coisa. Quando a gente ouve falar em AIDS, a gente ouve falar assim, o aidético não morre da AIDS, ele morre de doenças oportunistas. Por quê? Como ele não tem as células de defesa no corpo dele, reduziu bastante, qualquer antígeno que entrar, já faz a festinha. Já entra e já arregaça tudo. Ok? Por quê? Essa célula é primordial para avisar os demais que alguma coisa está acontecendo de estranho no meu corpo. Fala, bonita. No caso da AIDS, ela destrói todo o linfócito do corpo da pessoa. De forma gradativa, não é assim, pá, pum. O corpo dele vai passando. Exatamente. Como que funciona a imunidade dela quando ela pega uma gripe ou algo assim? Se está nesse estágio inicial, ó, se é nesses primeiros anos, vamos analisar o gráfico, ok? Se o indivíduo está com HIV, mas se é nesses 2 anos iniciais, eu ainda tenho as minhas células de defesa, a minha imunidade ainda está boa. Então eu vou conseguir produzir os anticorpos contra qualquer agente estranho que entrar. Porque os linfócitos T estão circulando. São eles que vão avisar as células que produzem anticorpos. Então existe ele. Agora, se eu estou nesse estágio final aqui, passaram-se muitos anos, percebe como a quantidade de células estão circulando? Então eu não vou conseguir produzir anticorpos para esses organismos. Então qualquer agente que entrar em mim,
Das duas, uma, ou me mata ou me deixa muito ferrado. Eu vou precisar tomar medicamento para me ajudar a ficar bem bom. Aí muitas vezes não é nem falar para a pessoa de colocar a sua positividade. É nessa brincadeira que o cara acaba descobrindo que tem AIDS, né? Porque vira e mexe fica doente. Ele ficou doente e de repente nunca sara. O que está acontecendo? Tá? Então é um parâmetro, é um guia para de repente até mostrar para a pessoa que tem alguma coisa estranha. Então essa afirmação aqui também é verdadeira. Vamos na 3. A imunossupressão é decorrente da destruição de grandes quantidades de linfócitos T4. O que seria essa imunossupressão? A incapacidade do indivíduo produzir a defesa dele. O negócio está suprimido. Não está acontecendo lá a produção. Isso acontece por quê? Porque diminuiu a quantidade de células de D. Quais células? Essas aqui. Ok? Então, todas as afirmações, elas estão corretas. Tá? Então, você percebe que, para analisar o gráfico, é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento. Agora, olha esse outro exercício aqui, ó. Já é dissertativo, né? Seria uma segunda fase da vida, tá bom? Um menino sofreu um ferimento no pé quando estava brincando na terra. O médico foi inconformado, o médico ficou inconformado, tá? O verbo errado aqui, de que a criança não tinha recebido muitas das vacinas obrigatórias. Nessa situação, que doença a criança estaria com maior risco de contrair? Explique por quê. Se ele pisou, sofreu um ferimento no pé quando estava brincando. Ele machucou o pé está em contato com o solo, e no solo tem a bactéria causadora do tétano. Então, tétano. Existe vacina para o tétano? Sim, tem. Só que o médico ficou inconformado de que essa criança não estava com a sua vacinação em ordem. Então, pensando nessa dica, né, olhando o denunciado da questão, isso aqui induz a gente a chegar como resposta no quê? Tem vacina para tétano. Automaticamente, se ele machucou o pé, então possivelmente, o médico está preocupado que essa criança possa ter o quê? Tétano. Então, nessa situação, de que doença a criança teria a maior condição de pegar? Tétano. Por quê? Entrou em contato com o solo contaminado através do ferimento. Né? Agora, olhando o gráfico. Qual seria o procedimento mais seguro para evitar que, nesse caso, a criança viesse a desenvolver tal doença? Qual dos gráficos abaixo corresponde a esse procedimento? Então, vai lá. Eu entrei em contato com um agente estranho, certo? E eu preciso que o meu corpo me defenda de forma rápida, porque não vai dar tempo de eu produzir a minha defesa. Qual das duas imunidades eu tenho que pôr em ação? Passiva. Porque na imunidade passiva eu recebo o anticorpo, pronto. Então qual que vai ser a medida aqui no caso? A administração de soro. Certo? Agora, qual dos dois gráficos que corresponde a isso? O primeiro ou o segundo? O A ou o B? No nível de anticorpos. Começou pouquinho, foi aumentando. Começou bastante, conforme o tempo foi passando, vai diminuindo. Qual dos dois gráficos? O A. Aqui está mostrando para mim o quê? Que foi administrado para mim, através do soro, que é o que tem nele, uma quantidade muito grande de anticorpos prontos, que é o que eu preciso receber para combater o agente estranho. Mas como esse anticorpo eu recebi pronto, ele vai entrar, vai fazer o serviço dele, mas conforme o tempo for passando, a quantidade dele vai diminuir até zerar, não fui eu de produzir, meu corpo vai eliminar isso daí, eu não vou ficar com registro disso. Entendeu? Agora, na imunização ativa, a gente vai ter esses anticorpos do nosso corpo, mas quando mostra aqui, ele está falando de quem? A gente fica com as células de memória depois. Não é que o anticorpo fica circulando o tempo todo. As células de memória, elas vão ficar ativas. Quando precisar, a bicha já está lá. Você está entendendo? Então, respondendo aqui, qual seria o melhor procedimento? Administrar o soro porque ele contém anticorpos prontos para o tratamento desse garoto. O gráfico lá demonstra isso para nós. Por quê?
Sabendo que no soro eu tenho anticorpos prontos, eu preciso administrar uma quantidade grande desses anticorpos para eles fazerem o quê? Esse serviço de proteção, de tratamento imediato. Mas esses anticorpos não foi o meu corpo que produziu, com o passar do tempo, eles vão deixar de circular no meu corpo. Então é isso que está acontecendo. Fala, bonita. Professora, hoje em dia... O quê? Hoje em dia, tá. começa a acontecer isso, que vocês que não tomam o depois. Certo. Por que os pais não dão as vacinas para os filhos? Depende da crença dos pais. Vai do que a pessoa acredita. Entendeu? E aí é muito subjetivo. A gente sabe para que serve a vacina. Mas também a gente entende que a pessoa tem o livre-arbítrio dela. Ela vai escolher ou não. Da mesma forma que a gente sabe que quando um grupo de indivíduos ele é vacinado, por tabela os outros acabam sendo. E filme que eu assisti? Good Doctor, não vou saber me lembrar qual que é a temporada, muito menos o episódio. Mas mostrava isso, era a fala dos pais. Efeito manada. O meu filho não está se vacinando porque eu não acredito na vacina, não tenho coragem de dar vacina nos meus filhos. Por tabela eles vão ser vacinados porque as outras crianças da escola são todas vacinadas. Então essas crianças são vacinadas, elas estão com a imunidade boa, elas produziram a defesa. Elas não vão ficar doentes. Então se essas crianças não ficarem doentes, o meu filho também não vai ficar. Mas se o meu filho ficar doente, fudeu, dependendo da doença, né? Se o meu filho ficar doente, ele não vai passar nada para as crianças que receberam a vacina. Então é uma questão de escolha. Tá? Aí vai da crença de cada família. Entendeu? Você levantou a mão, meu querido? Fala, bonito. Deixa eu falar. Tá bom. No caso desse menino, lembrando do que eu perguntei anteriormente, Certo. seria necessário ele tomar a vacina depois, mesmo que ele combateu a doença? Com certeza. Tá? Por quê? Como ele não recebeu a vacina, o corpo dele não vai estar pronto para proteger ele num outro acidente. O que acontece quando você recebe o soro? Cada vez que você precisar, você vai ter que tomar de novo. Por que você tem que tomar de novo? Você não criou uma memória para aquele problema no seu corpo. Certo? Então, toda vez que precisar, você vai ter que tomar. Agora, quando você tem a vacina, você recebeu a vacina, o seu corpo produziu essa memória. Cada vez que precisar, você vai se lembrar disso daqui. Então, sim, com certeza. Depois que ele fizer o tratamento, tiver bem bonzão, aí ele tem que tomar a vacina. Fala, bonito. Não, eu não sei se é verdade, mas sobre que tinha vacina que era feita de mercúrio, se não me engano. Feito do quê? Mercúrio. Que é um metal pesado que mata, né? E é por isso que muita gente não queria tomar vacina. É. Eu pensei se era verdade. Eu também não sei se é verdade, são o quê? São especulações. Da mesma forma que é assim. Comentários, né, gente? Vamos falar que acontece. Você já viu o caso de pessoas que foram tomar a vacina e acabaram morrendo? Das duas, uma. Ou o sistema imunológico da pessoa não estava forte o suficiente para realizar todo o processo, tá? Ou naquela dose que aquele cara recebeu, em vez de ter o vírus, a bactéria atenuada, tinha ele vivo. Ao ponto, lógico que se ele está vivo, na hora que injeta em você, você vai desenvolver a doença. Você está entendendo? Não que a vacina você não vai desenvolver os sintomas, mas de uma maneira mais branda, mais leve, do que você desenvolveria se fosse o agente de verdade. Ele vivo, entendeu? Então, são só o quê? Especulações, né? Pode ser que tenha o mercúrio, que a ideia é, tipo, matar muita gente em massa. São todas, eu não sei nem como que é o nome, teoria da conspiração, é assim que chama, né? Já ia falar merda já. Pode ser. Então, é aquela coisa, né? Pode ser. A gente não sabe, a gente fica meio que assim, contando com a sorte, vamos falar a verdade? Tá? Mas assim, gente, sabendo da importância, reconhecendo a importância, é necessário tomar. Tá? Porque infelizmente tem muitos vírus que são letais. O cara entrou, já era. Fala, bonito. Professor, e nos casos de reinfecção do Covid-19, que tem alguns casos isolados registrados? Posso apagar aqui? Isso daqui era só um remember. Nós tem só mais um exercício, depois a gente responde, mas eu vou fazer uma observação do que você está falando. Tá?
Caso de reinfecção. Aí entra no que a colega com que você falou, entendeu? Então já faz uma ponte com a sua fala. Pode ser duas coisas aí, né? O que a gente sabe sobre os vírus no que diz respeito à reprodução viral? Tá lembrado do ciclo lisogênico? O que acontece no ciclo lisogênico? O vírus entra, ele se conecta com o nosso DNA nuclear, então vamos por isso, né? Ponto. Final aqui. Cada vez que essa célula, ó, a célula está aqui. O núcleo está aqui dentro. Ó, o núcleo está aqui, com o material genético. Esse aqui é o DNA da célula hospedeira. Ok? Então é o nosso DNA. Esse aqui é o DNA do vírus. DNA viral. Ok? Ele fez exatamente isso no ciclo lisogênico. Ele entrou, só que em vez de ele comandar a síntese, a produção de vírus, ele se conectou com o nosso DNA. Cada vez que a nossa célula for se multiplicar, essa célula aqui, tá? Ela vai dar origem a duas novas células. Ó, só que o DNA da minha célula está aqui. E o DNA do vírus também está aqui. O que está acontecendo? No ciclo lisogênico, a gente tem a multiplicação do DNA viral. O vírus está inativo. O DNA do vírus está inativo. Ele não está trabalhando. O vírus não está trabalhando. Ele está dormindo. Indiretamente ele está sendo multiplicado. Quando a minha célula se reproduz. O dia que esse cara acorda para a vida, aí esse DNA do vírus, DNA viral, vai mandar produzir o RNA dele, do vírus, aí vai produzir as proteínas do vírus, faz o corpinho desse vírus. Isso aqui vai acontecer. Quando isso aqui acontece, não é mais ciclo lisogênico, é um ciclo lítico. Ou seja, eu estou produzindo o vírus. Aí essa célula vai ficar cheia de vírus, vai se arrebentar, por isso lítico, de lise. Cada vírus vai parasitar uma nova célula e a reprodução dele vai continuar. Ok? Aqui é outra ficha. Agora vem cá, ó. Eu peguei Covid, pode ser, tá? Pode ser isso. Eu peguei a Covid, o vírus entrou dentro de mim, o RNA dele. Pode ser que esse material genético do vírus tenha entrado no meu material genético como estágio lisogênico. Aí os vírus que estão circulando, esses vão ser assassinados pelos meus antícorpos. Pode ser, são só projeções. Eles foram assassinados, mas a célula parasitada não. O que acontece então? Eu tenho um vírus ainda dentro de mim, só que ele está aqui incubado. Ele vai esperar o melhor momento para ele acordar para a vida e continuar o ataque. Então, esse caso de reinfecção pode ser por conta desse vírus ter essa capacidade de realizar o ciclo lisogênico, passar despercebido pelo nosso sistema imunológico, e aí ele um belo dia acorda para a vida. Só que daí quando ele acordar para a vida, não vai ter mais nenhum vírus circulando, vai ter esses aqui que acordaram para a vida, porque os outros já foram destruídos. Você está entendendo? Então isso é uma situação que pode acontecer. A outra situação que ainda está sendo estudada é o quê? Que vírus foda do caramba. Que ele tem esse poder de sofrer alterações, entrou uma leva em mim
Eu rebentei com essa leva, eu me defendi contra essa leva. O outro que está entrando causa a mesma doença, mas ele tem uma pequena alteração do DNA dele, que já caracteriza o quê? Como se fosse o outro ser vivo que está entrando. Não é o mesmo. É que nem vírus da gripe, lembra que eu falei? Você tem a gripe várias vezes no ano, mas não é o mesmo vírus que entrou em você. Mas é a mesma doença que você vai ter. O vírus mudou uma vírgula do corpinho dele, pronto. Então pode ser essa capacidade de sofrer mutação que resulta em novas infecções. Você entendeu? Sim. Tá? Então, mas é o que eu estava falando para você, né? Os caras estão estudando, então ainda não tem certeza, né? Esse negócio de reinfecção aconteceu na Coreia. Lá foi um lugar que primeiro os caras identificaram que isso estava acontecendo. E aí divulgaram para o mundo científico que isso estava acontecendo com o coronavírus. Pessoas que pegaram a doença, testaram negativo, pegaram a doença, se trataram, fizeram o teste, testaram negativo, foram embora para casa. Passou uns dias depois, o cara voltou para o hospital testando positivo. O que pode ser? A reinfecção, né? Pode ser isso daqui, o vírus estava dormindo e começou a circular, ou uma nova leva que invadiu o corpo desse cara. Entendeu? Tá? Mas são só estudos, a gente não tem certeza ainda, tá bom? E aqui na apostila de vocês tem esse exercício, tá bom? É uma das primeiras páginas lá, depois vocês dão uma olhadinha, tem esse exercício que ele fala assim, ó, Enem, né? Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. Motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas por quê? O que tem na vacina? Anticorpo ou antígeno? Anticorpo. Antígeno. Na vacina. Vou escrever isso aqui, tá? Ó. Mais do que a gente ficar decorando como que é a resposta imunológica, olha, eu molhei a louça. Grava isso daqui, ó. O soro, vou pôr assim, né? Pra você saber que é para animar o peçonheiro. Ó. O que tem nele? Anticorpos prontos. Já para chegar, cheguei chegando, tralalalala, ok? A vacina. O que tem? Antígeno. Eles vão induzir a produção de anticorpos. Beleza? Se você tiver isso memorizado, você sabe tudo. Então agora vai lá. Ele quer saber o que tem na vacina, não é assim? A vacina possui anticorpos? Não. Possui proteínas? Então, vem cá. Tanto o antígeno quanto o anticorpo. O anticorpo é proteína. O antígeno pode ser uma proteína produzida exclusivamente por esse ser vivo aí que causa a doença. Então, vamos continuar lendo, já que ele colocou assim. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Elimina? Não. Estimula a produção de glóbulos vermelhos, células brancas do sistema imunológico, tá bom? Dentro da vacina, lá dentro tem os linfócitos B e T? Não, esses caras aqui estão dentro de nós, são as nossas células de defesa, ok? Vai lá. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Tá? Então aqui, ó.
Então, ó, grava isso daqui. E aí, pra você decorar, você tá com o seu celular aí? Eu mandei pro amigo Roger. Eu vou abrir aqui, tá? Oh, Jesus, tá? Vê se você consegue entrar no grupo de WhatsApp. Para você pegar a musiquinha. É mais fácil eu abrir ela aqui, ó. E daí eu vou explicando para você as partes da musiquinha. Mais fácil. Cadê a anatomia? Paródias. Ó. E quem não tiver como abrir o WhatsApp, tá aqui a musiquinha. Ai, aumenta, incrível. Tá dando para ver, pessoal? Eu vou mexendo aqui no trem, tá? Mas primeiro eu quero traduzir para vocês o significado das estrofes da musiquinha, tá bom? E assim você consegue entender. Ó. Qualquer coisa estranha que entra no nosso corpo a gente chama de antígeno, certo? Então, quando o antígeno entra, o que vai acontecer? A gente tem os macrófagos, que são um tipo de célula branca, lembra? Um tipo de leucócito. O que eles fazem? Eles vão fagocitar, vão comer o antígeno, beleza? Agora vai lá. Ali é só para rimar a música, tá bom, gente? Vocês perdoem. Ó. Aí o macrófago comeu, lembra? O macrófago comeu, ele vai apresentar para o linfócito T. O linfócito T apresenta para o natural killer, o NK é de natural killer, tá bom? E para o linfócito B, assim? Então vai, parece que se não tem fim, a imunidade não funciona. Primeiro vem o macrófago, depois vem o linfócito avisar essa célula aqui, que vai realizar o serviço de diminuir o quê? A quantidade de parasitas no meu corpo. Vai destruir as células que estão bichadas. Aqui fala só da importância das células e eu coloquei para você saber o quê? Qual é o nome dessas células de defesa? Se é o NK, se é o linfócito, se é o macrófago. São todas células desse grupo aqui, são todos leucócitos, tá bom? Só que são tipos de leucócitos. Leucócito é o nome geral que a gente dá para os caras. Agora vai. Essa partezinha aqui, ó. Que é isso daqui, ó. Ok? Essa parte da música. Parece que isso não tem fim. A imunidade funciona assim. Soro tem anticorpos prontos para tratar. A vacina vai imunizar porque nela tem o quê? Antígeno. Beleza? Então essa partezinha da música refere-se a isso daqui. Como que é essa musiquinha? Acompanha aí. Deixa eu tomar um gás, gente. Respirar. Quem conhece essa música da Adriana Calcanhoto? Aquela. Te ajuda a cantar, né? Que a voz tá falando, não, ela grita coisa não. Deixa eu tomar uma água para ajudar a água. Como que é a melodia? Você sabe a melodia? É assim, gente. Antígeno entrou, macrófago citou, sou frágil sem você. Sai pra lá, antígeno, não vem mexer comigo, os meus amigos vão me defender. Parece que isso não tem fim, a imunidade funciona assim. Primeiro vem macrófago, depois vem o linfócito, avisa o NK pra mim. Eu não existo sem os meus leucócitos, pois eles são importantes para mim. Eles produzem os meus anticorpos e a memória fica gravada em mim. Doente eu não fico, pois tenho os meus amigos, sou forte com você. Sai pra lá, antígenos, não vem mexer comigo, os meus amigos vão me defender.
Parece que isso não tem fim. A imunidade funciona assim. Soro tem anticorpos prontos para tratar. Vacina vai imunizar. Eu não existo sem os meus leucócitos, pois eles são importantes para mim. Eles produzem os meus anticorpos e a memória fica gravada em mim. É facinho, né? Tem no Infenem, tá, gente? Essa musiquinha gravada tem lá no portal Infenem, se vocês têm acesso à plataforma, tem lá, você puxa, aparece lá. Mas também eu gravei ela, o áudio dela, mandei pro Roger no ano passado, ele mandou pro grupo, daí eu falo para ele achar essa música e mandar para vocês, pro grupo direto, tá bom? E assim fica, ó, facinho de não esquecer esse assunto. Pergunta! Cegadinho? De boa? Gente, é 3h20 que eu tenho que calar a boca, né? Essa parte aqui já tudo, já até acabou. Só que o que eu vou fazer com vocês? Esse assunto, eu vou mandar o PDF que eu tenho deles para vocês. Precisou lembrar alguma coisinha? Lê lá o negocinho, tá tudo certo. Mas não só para esse assunto, porque a gente vai começar a conversar agora. Ou melhor, continuar. Porque vocês, esse assunto que eu vou conversar com vocês está no caderno 2. Ok? Que é a anatomia, a parte de fisiologia está no caderno 2 que vocês ainda não receberam. Como vocês não receberam, tudo que eu estiver falando aqui, eu vou mandar para o Roger e ele vai mandar para vocês. Eu não sei quando vai chegar o caderno 2. Então, pelo menos é um material base para vocês conseguirem dar uma estudada. E para quem precisar que imprima, porque meu celular não abre o PDF, não tem internet, alguma coisa assim, dá um toque que daí o Roger imprime e passa para vocês, ok? Tá? Mas já está disponível para vocês esse material. Então vamos continuar nossa brincadeira. Ó. Qual que é o próximo sistema que a gente vai olhar agora, tá? O sistema digestório. Para que serve o sistema digestório? Ó, os órgãos que fazem parte desse sistema têm a função de digerir os alimentos. O que significa digerir? Quebrar em partículas pequenas para daí entrar nas nossas células. Porque qual que é a ideia, gente? Imagine que a nossa célula tem esse tamanho. Mentira que ela é menor que isso. Imagina que a nossa célula tem esse tamanho aqui, beleza? Para entrar na célula, a molécula pode ser grandona? Para entrar tem que ser pequena. Ok? Então, o sistema digestório tem a função de pegar esse negócio que é grande, que você ingeriu, quebrar, até chegar ao tamanho que precisa estar para conseguir entrar na nossa célula. Ok? Então, vai fragmentar isso daí. E quais são esses alimentos que vão ser processados pelo nosso sistema digestório? Então, ó. Quais são os alimentos? Vamos por aqui. Professora, Diga-me. esse tema aí de anatomia? Oi? Anatomia, continuação, tá? Ó. Anatomia. A gente vai ver o funcionamento agora do nosso sistema. Então, a gente tem carboidrato, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos.
Na frente aqui, vou pôr a função deles, a função principal, e depois monômero. Ou seja, a unidade formadora de cada uma dessas moléculas que eu estou citando aqui para vocês. Calma que você vai entender. Quando a gente está falando em carboidrato, de quem que a gente está falando? Por exemplo, massas, tudo que tem massa. Pão, não é isso? O que mais? Macarrão, não é assim? As frutas também têm carboidrato, tá? Então a gente está falando desse par. Para que serve o carboidrato no nosso corpo? Fonte de energia, a primeira que o nosso corpo usa, tá? Então vamos por aqui, ó. Fonte de energia. Entrou carboidrato na célula, é isso que ela vai usar para gerar energia para a gente continuar, ó, bonitão funcionando, ok? Quando eu olho para um lipídio, aonde que eu encontro esse alimento? Falou lipídio, você está falando de gordura, gente. É mais fácil enxergar assim. Lipídio, ele não se mistura na água, tá? Ele é insolúvel à água. Quais são os alimentos ricos em lipídio? Os óleos da vida, sabe aquelas castanhas da vida que você come semente de planta? Rico em lipídio esse trem. Leite também tem lipídio, tá? Agora, vamos lá. Qual que é a função master blaster do lipídio? Vou pôr aqui. Isolante. Vou pôr uma função, falo das outras. Então, ó. Falou em lipídio dentro do nosso corpo, a função dele é isolante térmico. Tipo assim, ó. Embaixo da nossa pele, embaixo, tem uma camada de gordura. Todo o calor que é produzido dentro do nosso corpo vai sair do nosso corpo, mas tem uma certa, passa por algumas barreiras. Esse lipídio que está aqui tem essa função de manter esse calor dentro do nosso corpo para a gente continuar o quê? Conservando esse calor e o nosso corpo funcionar na temperatura que ele precisa, ok? Dependendo do tipo de lipídio, a função vai ser outra. O lipídio também tem função energética? Sim, quando precisa. Como que é esse daí quando precisa? Se você não tem carboidrato no seu corpo vai usar o lipídio como fonte de energia. Certo? Então vou dar um exemplo. Alguém aqui já foi nutricionista, de repente, para poder fazer alguma dieta? Qual o primeiro alimento que ele mandou você cortar? Carboidrato, lipídio, proteína, quem mandou você cortar? Leite integral com mais alimentos industrializados, bolacha recheada, essas coisas. Açúcar e muita gordura. Deixa eu ver. Massa, refrigerantes, trem, mandou você cortar, não mandou? Sim. Se você olhar na lista, muitas das coisas que ele mandou você cortar é rico em carboidrato. Tá? E aí o que acontece? Você parou de ingerir carboidrato, vai parar de ingerir se você seguir as recomendações da nutricionista. Como você parou de ingerir isso daqui, você não está mais consumindo a fonte de energia primária da célula. Mas o seu corpo não vai perecer por causa disso. Ele vai recorrer à segunda fonte de energia, que é o lipídio. Tá? Então, toda a gordura que está acumulada no seu corpo, as suas células vão ser obrigadas a trabalhar com o que tem. Você não está mandando carboidrato? Vai usar o que tem? Que é quem? A gordura, o lipídio. É por isso que a gente perde peso quando a gente faz dieta? Exato. Você parou de consumir o carboidrato. Aí a sua célula é vagabunda. A bicha trabalha com a lei do mínimo esforço. Se você ingeriu alimento rico em carboidrato, entrou carboidrato. Aí ele ingeriu um alimento rico em gordura, entrou o carboidrato e a gordura. Quem que a célula vai olhar e falar assim, vem em mim que eu estou fácil para trabalhar? É o carboidrato. Já está numa configuração que a célula gosta de ter para poder trabalhar. Mas se não tem o carboidrato, está entrando só o lipídio, a célula vai olhar e vai falar assim, não tem tu, vai tu mesmo, filho. Você está entendendo?
Por isso que a pessoa vai emagrecendo, porque ela começa a consumir a reserva que está na forma de gordura. Então você começa a pôr em circulação essa gordura, aí o cara vai tudo que emagrecendo. Mas faz de conta que o C é daquelas modelos anoréxicas, sabe? Aquelas pessoas que tipo olham assim no espelho e é bem magrinha, mas olha no espelho e se enxerga gorda. A gente sabe que tem esses distúrbios, né? Essas pessoas, ó, já não ingerem carboidrato, não tem gordura no corpo. É pele e osso. Ela é magrinha já. O que o corpo vai usar? Se não tem carboidrato, se não tem lipídio, eu vou recorrer à proteína. Aí eu vou pôr isso daqui em circulação para fazer virar fonte de energia, porque proteína também é fonte de energia, mas não é a função primordial. Para quem já viu fotos de modelos anoréxicas, o que você enxerga quando você bate o olho e vê isso? Uma camada, você vê osso, um saco de osso revestido por uma fina camada de pele, não é assim que fica a pele que chega a ficar transparente, né? Para quem nunca viu, repara, gente, ó, tem no músculo tem proteína. A proteína no nosso corpo, ela tem várias funções. Mas de forma resumida, nós falamos assim, ó, ela tem função estrutural. Ela é usada para produzir o nosso corpo. Então, você olha o músculo, é muita proteína. Proteína pura na musculatura. Só que se você não está consumindo carboidrato ou lipídio, seu corpo vai recorrer ao que tem. Que é quem? Proteína. Vai começar a pegar as proteínas que estão no músculo para fazer isso virar fonte de energia. Então começa a tirar. Daí a pouco você vê que você tem só a pelezinha que está revestindo o seu ossinho. Porque você conseguiu consumir tudo isso daí. E depois que você usou isso, não tem mais. Depois que você usou isso, não tem mais. Depois que você usou isso, não tem mais, você vai para Jesus. Ok? Ó, manda para agora. Tá entendendo? Que não tem mais da onde tirar energia. Porque ácido nucleico, a função, né? Ó, é o material genético, gente. São moléculas informacionais. Contém informação sobre como eu sou, o que eu tenho que produzir no meu corpo, certo? Cada um desses caras aqui, do ponto de vista da nossa célula, é grande, gente. São moléculas grandes, tá? A gente chama isso daqui de macromoléculas orgânicas, ó. Macromoléculas orgânicas. E os vitaminas que nós precisamos também entrar a gente usa assim para regular o funcionamento do corpo. Só que a vitamina, do jeito que ela entra, ela vai para a célula. Não precisa ser digerida, ela já está no tamanho certo, já vai ser absorvida direto. Tá? Por que eu dei foco nesses caras? Porque são macromoléculas, são moléculas grandes que através do sistema digestório vão ser quebradas e ser transformadas em unidades, moléculas menores. Aí entra na célula. Se você olha para sais minerais, se você olha para a vitamina, elas não são digeridas, elas já entram no tamanho certinho. Entendeu? Tá? Diga-me. Fazendo uma pergunta dela, a vitamina ela pode ser transformada em gordura no corpo? Não. O que é transformado em gordura no corpo é o carboidrato, o excesso. Só ele. O lipídio já é gordura, né, Vicky? O carboidrato você consome, o que acontece? Você ingere, seu corpo não vai usar tudo de uma vez. Aí ele usa uma parte, ele cria uma reserva que é carboidrato ainda. Só que quando tem muita reserva, o nosso corpo transforma em gordura. Por exemplo, eu ia tomar uma vitamina, só que minha mãe falou que vitamina engorda. Não. Deixa eu pensar. Fala o que ela falou. Ela falou assim que na Bahia, de onde ela vem, lá eles davam vitamina
com as crianças que eram desnutridas. Mas não é, quando fala vitamina, tá falando aqui, sabe aquele suco, sabe a vitamina que a gente prepara, que você pega leite, bate com abacate, coloca banana, maçã, nós chamamos essa batidona, esse suco de vitamina, porque a gente tem a mistura de vários alimentos ricos em vitamina, mas não é só vitamina, ó. Eu estou falando da vitamina do comprimido. Essa vitamina do comprimido, porque tem a vitamina, gente, o negócio é louco. As vitamininhas de comprimido é um complemento, ok? Então você tem, por exemplo, as vitaminas do complexo B num pacotinho assim, ó, que você toma uma por dia. E lá você tem todos os tipos de vitamina B que existem dentro daquele comprimidinho. E você toma aquilo lá. Aquilo lá não é para te fazer engordar. Aquilo lá é para dar uma reequilibrada no seu corpo. Que às vezes a pessoa está com uma quantidade tão baixa de vitaminas que aquilo que ela está ingerindo de alimento não está sendo suficiente, ela ingere muito pouco. Então ela precisa de outras fontes. Então ela acaba ingerindo medicamento, a vitamina na forma de cápsula, para fazer esse suporte que o corpo está precisando. Só que em excesso, a vitamina sai em tudo. Quer um exemplo? Nós discutimos isso aqui na próxima aula, tá, gente? Quer ver um exemplo? Simples. Você já viu as vitaminas do complexo B em gota? Parece remedinho de gota. É amarelo ouro o negócio. E aí assim, você coloca, dilui na água, né? Quantas gotas você, médico prescreve, você bebe. O excesso sai pelo xixi. Quer um exemplo? O ano passado, chegou uma época do ano que eu estava tão cansada, tão tudo, que daí eu me lembrei que quando eu estava com aqueles mesmos sintomas, o médico que eu procurei, ele falou, menina, você está com uma deficiência de vitaminas, né? Você está com isso, está com aquilo outro. E aí ele me deu o que eu tinha que tomar de vitamina. Aí eu peguei a vitamina B que eu tinha em casa, que era uma da listinha que o médico mandou tomar. Eu peguei a vitamina B que eu tinha em casa. Eu coloquei 20 gotas, 20 gotinhas no copinho com água e tomei. Gente, o primeiro xixi que eu fui fazer saiu da cor de xixi, transparente. O segundo xixi que eu fui fazer, o terceiro, o quarto do dia, tudo amarelo ouro, o excesso. Sai tudo pela urina. Então, o nosso corpo é assim, ó, nem a mais, nem a menos. Dependendo do que você está ingerindo, o a mais, ele estoca, cria uma reserva. Ou ele manda sair para fora pela urina. Vitamina é um exemplo disso. Vitaminas, sais minerais, o corpo precisa um pouco. Entendeu? Tá? Não que essa vitamininha ela vai engordar. Não, ele é um complemento daquilo que você não está conseguindo obter a partir da sua alimentação. Tá bom? Na próxima aula, falta completar isso daqui, né? Para daí você entender o sistema digestório, quando eu falar, aqui quebra isso, carboidrato, tá? Aí você vai entender esses trens que eu estou falando, gente. Por isso que quando as pessoas tomam aquele chá, ou tomam remédio para emagrecer, vai muito dinheiro, que toma. Dependendo do que toma? Aí as pessoas não vai, essas pessoas mesmo da cabeça, que não vai no médico e já tomam qualquer coisa para emagrecer. Aí tem aquele chá, tem remédio, e essas pessoas sempre vai diariamente com ele, sempre. Porque é diurético. Faz você mijar. Por conta disso. Entendeu? Ajuda você a liberar pela urina os excessos. Então, se você está indo muito eu vou pensar pela lógica do corpo. A gente vai ver o sistema urinário. O nosso sistema urinário, Niki, você pode cancelar aqui que já findou, tá, meu querido? Não sei se você já coisou. Aqui é um bate-papo.